Amir Klink tem uma história que eu acho muito bacana para planejamento. A filha dele é maravilhosa, essa menina, né? Mas ele também dá um duro nela, né? Porque ele não dá colher de chá, ela queria usar o barco dele, ela não deixou, ele não deixou, não, vai tu arrumar teu barco, né? Mas ele conta uma história que, para a gente que trabalha com planejamento, é bacana, que ele diz o seguinte: quando ele fez a navegação na canoa, aquela dele, da travessia lá da África do Sul, que eu acho que foi isso, até a Bahia, ele não conseguia encontrar um mapa da costa da África naquela região, né? Do continente, lá para baixo, lá no sul. E pai, ele, mas não é possível que eu não consigo encontrar esse mapa e tal, né? E aí ele adoeceu, estava com uma gripe e foi visitado por um casal de navegadores, amigos dele, não sei qual era, né? E aí visitaram lá e trouxeram de presente para ele um abajur. E esse abajur tinha uma pantalha. E nessa pantalha estava um mapa da costa da África. Então, tu só vai encontrar aquilo que tu procura. Tu só encontra aquilo que tu procura, tu precisa estar atrás dessas coisas. Então, tu precisa ir à comunidade, tentar desenvolver alguma coisa, ver o que tem. Então, não fica visível para ti, né? Meu sogro também falecido, que era médico, diz assim, tu só faz o diagnóstico daquilo que tu prospecta, né? Senão tu sempre vai dar um remédio curativo compressivo, doscopena e ambulância. Quer dizer, é tudo resolvido. É sempre isso. Resolveu 90% dos problemas médicos, né? E manda o cara para Porto Alegre, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que aqui todos somos desafiados, né? Empresários, empregados, jovens e velhos, para esse mundo em uma transformação absurda, absoluta, assim, e desafiadora na medida em que outras coisas, né, estão chegando, né? Você falava sobre a sua experiência como cipista da CIPA, né, e prevenção de acidentes, fazer a semana de prevenção de acidentes e tal. Hoje, que os engenheiros de plantão, o pessoal da segurança, não briguem comigo pela brincadeira e comparação que eu vou fazer, mas eu acho que tem um fundo forte de verdade e de estratégia em cima disso, né? Se uma pessoa, alguém que não tiver um conhecimento mínimo sobre risco e segurança do trabalho e gestão de projeto, pegar um RASOP, ele se mata. O cara bota 500 perguntas. E se, e se, e se, e se, e se... No final, para ninguém se matar no cantinho na saída, né? Se enforcar no fio dental na hora do almoço, você tem que colocar para ele, nem todo risco tem que ser mitigado. Porque senão a transportadora tinha seguro de todos os caminhões e ela falia. Ela vai dar 10% de toda a frota por ano para a seguradora. E eles não têm seguro. Por quê? Porque é mais fácil o cara perder 10%. Se ele tem 10 caminhões, ele perde um. E ele não perde um caminhão, ele bate e tal, sinistra de qualquer forma, mas ele gasta 30% de um caminhão. É mais barato que o seguro dos 10. É estatístico, né? Senão a coisa não funciona. Seguradora quebra? Nunca. Por quê? Porque o negócio dá dinheiro. Então, porque o risco é menor. O risco atribuído é maior. Então, a gente precisa ter o pensamento crítico. Você levanta todas essas possibilidades, mas tem que ser gente que tenha... como é que se diz? Tem que ter repertório, construir pensamento crítico com a ciência e com a dúvida levantada. Senão, morre. Aqui, Sacha, eu acho que tem um outro fator que eu considero segurança algo assim fundamental. Exato. E cada vez mais, eu trabalhei muito, tu sabe, né? Com isso, e eu sempre digo que o pessoal de segurança tem que ser paranoico, eles têm que pensar em tudo mesmo, sabe? Eles têm que pensar que se eu sair dali, eu posso bater com a cabeça, não sei o quê, cair, bater no degrau e tal. Eu não posso esperar deles outra coisa que não seja essa ação de cuidado com as pessoas, né? Mas o velho Juran já dizia uma coisa que é importante, é que existe um perfeccionismo. A palavra que ele utilizava era essa, o que vem traduzido para nós é perfeccionismo. O perfeccionismo é exagerar em alguma coisa. Ela já está boa e eu ainda exagero nela. E o perfeccionismo tu tem que remeter ao autor, né? Então, no exemplo, que não tem nada a ver com segurança, mas ele falava de uma equipe que queria eliminar umas manchas que aconteciam na parte superior de uma luminária. E aí, muito bem, era uma trabalheira para eliminar aquelas manchas e tal, né? E até que alguém teve a luz e disse assim, mas vem cá, que altura fica essa luminária? Ela fica mais ou menos uns 10 metros de altura. Quem é que enxerga a parte superior dessa canopla? Ninguém. Então, para que estão querendo tirar isso aí?
Nós temos um hábito de não medir a eficácia das nossas ações. Seja no âmbito interno, no âmbito externo, seja também nos projetos sociais. Não adianta nada pegar alguma coisa e jogar lá e não verificar se aquele desempenho está acontecendo de forma eficaz. Então, a gente se conforma em perceber e anotar a não conformidade, propor a ação mitigatória. Nós estamos assim em termos de processo, né? Isso vale para tudo. E aí, depois, uma vez que... Aí todo mundo comemora, e taça disso, e bolinho, e cafezinho, guaraná, que ação bacana. Depois a ação passa 6 meses ou 1 ano e ela simplesmente não consegue manter os resultados dos primeiros dias, né? Então, a eficácia, né, é importante, sabe, de ser verificada e acompanhada, né? E aí o sujeito precisa ter, sabe, picuinha em cima. Isso, né? Nós tivemos uma experiência, né, com um guindaste nosso cedeu um pouco e tal, nós vamos para uma reunião e eu estou ajudando ali e tal, fui acompanhar a gestão, um dos nossos diretores chamou lá em casa. Aí fui eu lá, sentei na sala, um treco parecido com esse aqui, estamos lá conversando isso e aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E aí alguém, nós temos que analisar, fazer um procedimento, pelo amor de Deus, não me inventa mais procedimentos. Tá? Tudo que nós temos aqui é capaz, né, se bem utilizado, de resolver todos os problemas de segurança que nós temos. Então, não é por aí, né? O que a gente tem que verificar é o seguinte, que ações vocês propuseram para isso? Foi essa, então vocês vão a campo e assegurem-se de que elas terão um caráter permanente e que, se elas não foram eficazes, elas serão alteradas, mudadas para que elas sejam efetivas. Tu sabe que nesse processo, e aí foi né, se estabeleceram indicadores, né, tu que gosta, né, se pegou, e outra coisa genial, indicadores de quase acidente, não tem, acidente é algo que não se quer, né, em hipótese alguma, nós estamos interessados no quase acidente, né, e nós estamos interessados também de imaginar que alguns poderiam acontecer e tratar deles. E aí, tu olha que coisa genial, porque aí fazia os negócios, botava, e a ação não acontecia, né? Por quê? Depois de algum tempo se percebeu que ela estava na mão das lideranças. Não é o diretor da empresa, não é o gerente, não é o chefe, é o líder, cara. É o líder daquela equipe. Aquele sujeito tem 11 pessoas. Por exemplo, eu falo em 11, né? Tu lembra da base de construção do exército romano, que eram os 11, né? Depois a centúria é formada de X grupos e tal, né? Me lembro também de um tio meu que tinha o grupo dos 11 do Brizola, quando o Brizola queria enfrentar, né, o início da ditadura, criou o grupo dos 11, né? Cada um tinha seu fuzil e tudo, e dali sairiam todos armados. Ainda bem que não saía, porque senão ia perder metade da minha família e tal, né? Mas 11, por que 11? Né? Porque tu consegue observar e acompanhar. E aí, aquele cara consegue olhar os 11 que estão trabalhando para ele. E se aquele cara que está com problema de família, que está devendo, que o filho está com problema, que a mulher não sei quem, o outro está doente, que o irmão dele não sei o quê, que ele está se distraindo, tá aderido, o cara, amigo, aqui, dá um passinho para trás, bota o capacete, bota isso, bota aquilo e tal, né? Mas o interessante, se ele ultrapassa o de 15 a 11, a equipe, se tu coloca sob responsabilidade dele uma equipe com 40, esquece que ele não consegue observar. Fica longe do braço. E ele não consegue perceber isso. Olha só que interessante, né? Então, nós fizemos um programa, né, para que ele fosse, vamos dizer assim, requalificado. O programa era dele. Primeiro tinha que fazer ele reconhecer que aconteceu alguma coisa. O cara subiu sem cinto numa altura superior, assim, subiu. E isso pode ou não pode? Não pode. Mas não pode por quê? Né? Não pode por quê? Porque o cara cai, né? O cara cai e machuca. Não, né? O percentual de 100 que subir, 2 caem. Né? Sim, 2. Né? E dos 2, 1 pode morrer e pode e tal. E aí, né? E aí, então, ele faz o processo e o processo de convencimento passa por ele. Quando nós chegamos à conclusão, disse, bom, quantos líderes nós temos? Nós tínhamos 300 e poucos líderes. Vai ser impossível fazer esse programa. Só que nós descobrimos aí vamos 80-20, 70-30, 90-10 é Pareto. Vamos para outro especialista na área, né? Vamos para o Pareto. Tem que ter os 20% que são responsáveis pelos 80%.
bucha, era isso mesmo, né? Então, tu tinha daqueles 300, né, uma meia dúzia aonde as coisas aconteciam mais. Trata daqueles lá e depois tu vai eliminando por camada, né? Isso teve sucesso. Então, tem uma coisa que é importante, tá? Que é a eficácia. Além de pensar, de ouvir, tu precisa ver se efetivamente aquilo que tu propôs, seja em que ambiente for, se aquilo está funcionando, se está resultado. E se não está dando resultado, vai lá e muda, porque solução sempre tem. Alencastro, eu digo assim, ó, que prosa construtiva. Aí agora é a pegadinha do malandro, né? O que eu quero colocar com tudo isso que nós falamos, sabe? Nós falamos um pouco de território e falamos muito, vou chamar de chão de fábrica. E hoje o Alencastro faz mais o quê? De toda essa coletânea, todo esse universo de conhecimento, de experiência, e me perdoem os mais jovens, né? Senioridade é só o tempo que dá, me desculpa. Repertório e senioridade é só o tempo. Isso não vem... Não, porque o cara é doutor... desculpa, amigo, eu te entendo, você é um técnico excelente, vou bater palma para ti, mas senioridade é um pouquinho diferente. Essa tua bagagem de procedimento, de lidar com pessoas, ver o tamanho da equipe que a gente consegue ter o tal do olhar. O oriental tem muito isso, né? O oriental não fala muito, não pega, ele só olha e as pessoas começam a entender, né? Eu acho que, como é que fala? Os SEALs americanos, né? Aqueles comandos táticos, cara, eles não enchem um ônibus, né? Eles enchem uma caminhonete e os caras só falam assim, ó, 3, não sei o que tem. Eles fazem símbolos e eles, pela respiração do cara, falam, meu, tá errado e por aí afora. Bom, o que eu quero chegar nisso? É que uma pessoa testada em ambiente controlado, depois, num ambiente descontrolado, o que eu quero dizer com isso? É que criar, depois engajar e depois impor regras. Esse círculo, esse ciclo PDCA, amigo, não chega e dá pancada, não sai, não vai acontecer, não leva a coisa pronta. Planeja, faça, corrija, ajusta e volta. Corrija. Esse é o ciclo das coisas acontecerem. E aquela famosa história. O do lugar, a pessoa que está no território, a pessoa que tem inserção e tem a confiança das pessoas de anos, de décadas. Não, mas eu falei com ele. Não, mas... né? Ele não vai fazer isso. Ah, mas ele não pode? Não vai. Não, o que é isso? Eu conheço ele. Né? É que faz com que as coisas comecem a tomar um caminho de construção e não de embate. Tipo assim, ele não veio aqui dar na minha cabeça. Ele veio aqui me propor algumas coisas e ouvir proposições e nós começarmos a construir. Nesse sentido, eu te pediria, né, para dizer para quem nos assiste o que você achou mais importante e mais interessante nessa sua jornada, né, de, eu vou chamar de papeleiro, ou papeleiro não no sentido, entende o que eu quero dizer, do setor de celulose e papel, que era chão de fábrica, tá certo? Ganhar autonomia, eu não vou dizer hierarquia, autonomia, porque é preciso ter liderança para fazer isso. Não adianta que, desculpa, mas liderança não é aquilo que você pode entender, ganhar alguns, mas não é assim. Não se fabrica um líder assim, é diferente, né? A identificação, o que você diria para quem hoje, e eu espero que o nosso país, o Brasil, que precisa passar por um processo muito forte de industrialização, com todo respeito ao agro e às outras commodities do país, mas nós precisamos de um parque industrial forte para que as nossas futuras gerações tenham um espaço melhor
nessa comunidade global, o que é que você deixaria para os novos líderes com liderança e território? Não tem outro jeito. Rapaz, que fica muito à vontade. Isso, né? Que dureza isso, né? Mas eu diria... É só ler o prefácio da sua filha. Quer ver? Eu estou pensando um pouco enquanto tu está falando, mas eu digo assim, reputação é algo... claro, tem coisas que tu tem que ficar velho mesmo. Não tem jeito, sabe? Não, esqueça isso, né? A velhice, ela né, como estava brincando esses dias, né? E aí que tal ficar velho? Eu digo, olha, dada a opção que é estar morto, né? Então, eu estou achando uma maravilha, né? Mas ela traz um grande aprendizado e, ao longo dela, tu precisa construir uma reputação. E se essa reputação for construída numa base não muito sólida, né? Ela não vai te trazer grandes benefícios, mas, principalmente, não vai te trazer respeito das pessoas, né? Então, realmente, tu é uma marca, e essa marca precisa ser defendida com unhas e dentes, né? E, às vezes, as pessoas falam muito na técnica das pessoas, mas eu começo muito pelo um conceito assim, de moral e de ética, assim, sabe? Eu prefiro uma pessoa, né, que tenha assim, respeito pelas outras pessoas e tal, sabe? Que tenha um bom coração e tal. E aí a gente trabalha, ele vai ser um bom técnico, ele vai agregar, lapidar. Né? Mas é isso, reputação é importante, construa a sua reputação ao longo da sua vida e tu vai ter respeito das pessoas, né? Agora, ter respeito das pessoas passa por um processo de respeitá-las também. É uma base fundamental, seja lá quem for, velho, seja criança, homem, mulher... Não importa gênero, raça e tal, né? Precisa respeitar as pessoas, né? Se não fizer isso, tu não vai ser respeitado, né? Tu pode impor, né? Pode, tem alguns espaços onde tu pode impor. Faça isso, não faça aquilo, mas não vai sair direito. Só vai sair direito realmente se houver engajamento. E o engajamento passa por tu respeitar e ouvir as pessoas, sinceramente mesmo. A pessoa não como um processo, claro, né? Senão não vai. Esses dias eu estava brincando, eu converso com todo mundo, tomo café e tal, vai desde o pessoal da limpeza até os diretores, não importa, mesmo que, né, o Grêmio tenha perdido. E aí, assim, Alencar, mesmo que o Grêmio tenha perdido, Alencar, mas Alencar, por que tu faz isso? Eu digo, rapaz, eu faço isso porque eu sou um egoísta. Eu vi uma história de que um camarada, né, num incêndio de um prédio, foi buscar um sujeito que estava lá dentro, né, depois do expediente. Eu disse, mas como é que o senhor sabia? Porque a única pessoa que passa aqui me cumprimenta. Então, eu sabia que ele não tinha saído e ele estava lá dentro, né? Então, eu cumprimento vocês todos os dias só por isso, para não ser esquecido no dia do incêndio, né? E, finalmente, cara, eu acho assim, ó, seja feliz, mano. Tenha um bom humor também, né? Porque é impossível tu aturar essa vida aí, né? Sem bom humor. Se não está muito bom, vai fingindo que depois melhora e tal, né? Então, trazer um pouco, levantar o ambiente, sabe? Então, levantar o ambiente, trazer um pouquinho de felicidade, cantar sempre que for possível, respeitar as pessoas para poder ser respeitado e construir uma carreira sólida ao longo da tua vida, assim, pensando na reputação, pensa no futuro, né? Pensa que as pessoas vão gostar de ti e vai passar pela tua mulher, pelos teus filhos, pelos teus amigos, pelas pessoas que trabalham contigo, que estão no teu entorno, né? Puxa, inventei uma receita aqui agora, né? Mas, enfim, tomara que ajude alguém, né? Isso. Bom, essa receita, nós sabemos que ela tem os ingredientes. Agora, o toque final é dado por cada um de nós, no seu ambiente, na sua família, no seu círculo de amizades mais íntimos, e assim vai. Eu só tenho que agradecer ao Alencastro por ter dedicado esse tempo e passar para nós muito da sua senioridade, de pai, de gestor, de gerente e de outras tantas coisas, né? Como eu digo, a senioridade não vem. Agora, são pérolas que a gente precisa estar de olho, escutativa. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado pela presença e a resenha. Obrigado pela oportunidade aí também. Um abraço aí a todos.